Meu nome é Emanuele Freitas, eu sou mãe de um pré-adolescente, hoje, né, pré-adolescente, que é o Eros Micael, com 11 anos. E o diagnóstico do Eros veio de uma forma bem inusitada. Ele era tido como surdo desde os 2 anos e meio. E a gente sempre tratou ele dessa forma e corremos atrás para realizar a cirurgia de prótese coclear. Quando o Eros estava com 4 anos e meio, ele foi passar pelo risco cirúrgico para poder fazer a operação. E foi nesse risco cirúrgico que a gente descobriu que o Eros, na realidade, ouvia muito bem, né? E fomos encaminhados a uma neuropsiquiatra. Creio que demorou uns 2 a 3 meses para a gente conseguir o atendimento pela Carla Gigovac, que é uma grande neurologista, uma grande neuropsiquiatra do Rio de Janeiro. E ela deu o diagnóstico do Eros de autismo. E eu costumo muito dizer para as pessoas que eu dormi com um filho saudável, com a notícia de que meu filho ouvia, e acordei com um filho autista em uma bela de uma interrogação, que eu não sabia o que era, eu não tinha noção do que se tratava, e me sentia realmente como se fosse a única mulher com um filho autista no mundo. Mas, graças à minha possibilidade de ter o acesso à internet naquela época, o Eros estava com 5 anos, eu fui pesquisar. É claro que eu só encontrei coisas em inglês e enviei uma carta à equipe do Sunrise, que me enviou todo um material para poder me explicar um pouco o que era o autismo, né? Porque o que a gente tinha de ideia dentro da nossa casa é que não haveria nenhuma possibilidade de melhora, que ele ia ser daquele jeito para sempre, que ele nunca falaria. E dessa forma fiquei até um ano mais ou menos. Foi quando eu encontrei um grupo de mães que fazia justamente essa orientação, esse trabalho com outras mães que descobriam o autismo dos seus filhos. Naquela época ainda tudo muito recente, tudo muito novo, a maioria das coisas em inglês. E eu fui traduzindo para algumas mães algumas coisas que mostravam principalmente que havia condição de redução dos sintomas. E essa é a minha grande esperança. E é o que eu estou vivendo hoje em dia. Quando o Eros fez 6 anos, a doutora pediu uma ressonância magnética, onde mostrou que meu filho tinha tido um AVC. E que esse AVC foi o que levou meu filho a ter a dificuldade de fala e não o autismo, né? Então a gente começou a trabalhar mais ainda a questão da linguagem dele. E foi aí que iniciou também a minha pesquisa, com a diferenciação entre o autista idiopático e o autista sindrômico. Hoje já há um artigo publicado onde a gente vê a diferença no tratamento e no atendimento da criança com uma síndrome ou alguma outra comorbidade agregada ao autismo. Aos 7 anos, 6 anos e meio, meu filho falou a primeira palavra. Diante de tanta insistência e estimulação dentro de casa, né? Na época eu não tinha condição nenhuma de pagar tratamento, nenhuma terapia para ele, que era tudo muito caro. E foi justamente em 2011 que surgiu a oportunidade de abrir a APA, que é a Associação de Apoio à Pessoa Autista, a única instituição na Baixada Fluminense a atender o autista e suas famílias, porque aqui a gente tem a filosofia de atendimento familiar, não só da criança, mas também dos pais e dos irmãos, né? Treinando esses pais para que eles possam fazer uma terapia continuada e aqui na instituição fazendo o atendimento terapêutico especializado e focado na habilidade e na necessidade da criança, onde, claro, foi o primeiro lugar onde meu filho começou a fazer terapia, em 2013, né? Porque em 2011 a 2012 nós ficamos só em orientação, cursos, palestras, capacitações. Em 2013 a gente abriu o espaço para atendimento terapêutico. E aí foi quando meu filho começou a terapia e a gente começou a ver uma grande mudança no desenvolvimento do Eros. Hoje ele está, como eu falei, com 11 anos. O Eros é um autista moderado hoje em dia. Ele saiu do clássico severo para um moderado, caminhando para um leve. Ele está verbalizando, né? Ele consegue hoje manter uma verbalização e já iniciamos uma conversação, um processo de conversação que é diferente no autista, né? A gente costuma dizer que ele tem 3 fases. A fase de aprendizado da verbalização, a
a ecolalia, a verbalização e a comunicação, né? Eles passam por essas 3 áreas e hoje eu, graças a Deus, posso dizer que meu filho já entrou na fase de conversação. Tenho buscado cada vez mais ajudar essas famílias a entenderem que o autismo, ele é só o começo, ele não é o fim. As mães têm condição de ajudar seus filhos, eles têm condição de redução dos sintomas. Eu, particularmente, já conheço vários autistas tidos como curados, né? O curado que a gente fala não é que o autismo sumiu de repente, não é isso. É que ele teve redução de até 95% dos sintomas do autismo. E isso pra gente é maravilhoso, porque ele acaba entrando num processo de normalidade social, né? E eu espero que todos que estejam vendo acreditem que, mesmo sendo profissional da área, vocês têm condição de ajudar uma criança, um adolescente, um adulto autista. Vocês podem mudar essa história. E as famílias que ainda não acreditam, dá uma olhadinha no que a gente tem feito e no que várias outras mães têm falado dessa possibilidade de melhora dos filhos, de uma normalização de vida. Fiquem todos com Deus.